Olá, amigos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração aquilo que do Senhor nós temos recebido. E o título da nossa mensagem é Cultivando a Terra Prometida. Amém? Amigos, uma coisa é termos a bênção, outra coisa é mantermos a bênção de Deus. E é nisso que nós vamos focar nessa mensagem. Nós devemos cultivar a terra prometida, ou seja, aquilo que Deus nos prometeu e aquilo que Deus nos confiou no nome de Jesus Cristo. Devemos cultivar, devemos cuidar, devemos abençoar no nome do Senhor. Amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, uma introdução para a nossa mensagem, no versículo 4, diz assim, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Em outras palavras, quem criou tudo que existe foi Deus. Então, se entende que tudo pertence a Ele. Obviamente, tem pessoas que colocam, por exemplo, os seus nomes ali na sua propriedade, naquilo que é seu, seja numa empresa, numa fazenda, em algum bem, ela até coloca o sobrenome dela, como se aquilo fosse dela para sempre. Não há problema até em colocar o nome, há problema em colocar o coração naquilo. Por quê? Porque tudo é passageiro e tudo pertence a Deus. Deus quer que nós venhamos cultivar, venhamos cuidar, venhamos zelar por aquilo que Ele nos confiou, mas nunca colocando o coração nas coisas desta vida, porque tudo é passageiro. Porém, sim, devemos cuidar. Amém? Lá no livro ali mesmo de Gênesis capítulo 2, lá no versículo 8 diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Então, depois de ter feito a terra, os céus, de ter plantado o jardim no Éden, Deus colocou o homem. Amém? Então, primeiro veio ali, Deus preparou a bênção e depois Deus confiou a bênção para o homem. Para quê? No versículo 15 diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém? Quer dizer, Deus deu a bênção, confiou a bênção nas mãos de Adão e Eva. Para quê? Para eles lavrar, para eles guardar, para eles cultivar aquilo que Deus havia confiado a eles. Amém, meus irmãos? A mesma coisa. O que Deus colocou na tua mão? Deus colocou na tua mão para te confiar, para te guardar, para te ter zelo, ter o cuidado, né, de abençoar, de administrar, de cuidar, de zelar por isso no nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas não sabem cultivar a bênção de Deus. Qualquer problema que aparece na caminhada, logo a pessoa está descartando aquilo que Deus colocou na mão dela e partindo para outra, seja na vida financeira, na vida sentimental, na carreira profissional, até mesmo na vida espiritual, ministerial. Muitas pessoas são assim, elas têm um espírito de desistência habitando dentro delas. E o próprio espírito delas é rendido a esse espírito de desistência, de tal maneira que a própria pessoa passa a ter esse comportamento também. Ela se rende facilmente
a desistência. Qualquer problema, qualquer obstáculo, qualquer situação que começa a dar errado, a não sair do jeito que a pessoa espera, frustrações que ela vem colhendo, ela já pensa em desistir, em largar de mão, em não insistir, em cultivar aquilo que Deus colocou na mão dela. Então, existe o espírito da desistência e é o que tem dominado muitas pessoas, é o que nós temos visto, por exemplo, nos casamentos, vida sentimental, muitas pessoas se deixando levar por esse espírito, assim também na vida profissional, na carreira profissional, muitas pessoas se deixam dominar pelo espírito de complexos, de inferioridade, muitas pessoas se deixam dominar por um espírito de desistência, de indecisão, e a pessoa acaba não sabendo para onde ir, o que ela está buscando, e acaba não chegando a lugar algum, não avançando na vida. Mas não é o que Deus quer de nós. Deus quer que tenhamos o Espírito dele habitando e conduzindo, guiando o nosso ser no nome de Jesus. E quando há o Espírito de Deus em nós, há Deus conosco, há a bênção de Deus conosco e também a sabedoria, a capacidade de administrar a bênção de Deus. Amém? Lá no versículo 16, o Senhor Deus diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Por que Deus criou esta regra? Para quê? Para provar a fidelidade do homem. Por exemplo, por que Deus criou o dízimo? Por que Deus instituiu, através da sua palavra, o dízimo? Para provar o coração do homem, do ser humano. Se o coração da pessoa está em Deus ou está no dinheiro e nas coisas. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, muitas pessoas dizem que obedecem a Deus, que amam a Deus, que respeitam a Deus, porém, elas não dizimam, elas não entregam 10% de tudo que elas ganham, elas não entregam a casa do tesouro, que é onde a obra de Deus está sendo ali divulgada, pregada, anunciada, realizada. Então a pessoa não honra a Deus levando os 10%, segundo o mandamento do Senhor, não leva a casa de Deus. Então nisso é provado, fica visto que o coração dela não está na palavra, mas sim no dinheiro, e sim nas coisas passageiras desta vida. Então a pessoa deixa ali de honrar o mandamento de Deus, ela passa a não saber administrar bem aquilo que Deus deu para ela, porque aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá também com instruções de como cultivar, de como desfrutar, de como abençoar no nome de Jesus. Amém? Então, Deus ele nos ensina a ter a bênção, mas também nos ensina a cultivar, a manter a bênção. E quem tem o coração nele vai seguir a instrução e vai permanecer com a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? No nome do Senhor Jesus. Isso não é invenção humana, isso é Bíblia Sagrada. Obviamente, muitos tentam distorcer o texto sagrado, porém Jesus disse, examinai as Escrituras. Está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 34, se eu não me engano. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Em outras palavras, não vai na conversa dos outros, não vai na onda dos outros. Examine as Escrituras para ver que aquilo que estão te ensinando de fato está de acordo ou não, no nome de Jesus. Amém? Há pessoas que dizem, mas a tradução está errada, mas não é bem assim, começou com não é bem assim, sai fora. É confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Amém? E tudo que ele faz está de acordo à palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse,
nada ele faz fora da sua palavra ou em contradição à sua palavra. Amém, meus irmãos? E aí diz no versículo 17: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, Deus confiou a bênção nas mãos do homem, do ser humano, e deu ali instruções de como permanecer com a bênção de Deus. Mesma coisa para nós. Deus nos dá um casamento, Deus nos dá um trabalho, Deus nos dá um ministério, Deus ele nos dá uma saúde, Deus ele nos dá a salvação da nossa alma, Deus ele nos dá a bênção, mas também ele dá a instrução de como manter no nome de Jesus. Cabe a nós atentarmos para aquilo que ele está falando, seguirmos a direção e não aceitarmos, não nos rendemos de jeito nenhum a Satanás e à vontade do diabo. Amém? Olha o que diz ali em Êxodo, capítulo 23. Vamos ver? Êxodo, capítulo 23, aqui fala sobre um tema muito forte, que Deus colocou no meu coração um título acerca desse tema. E o título é: quem cultiva a fé, viverá a prosperidade de Deus. Em outras palavras, quem cultiva a fé, prosperará. Amém? Versículo 22, diz assim, ó: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu vos disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heveus e aos jebuseus e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. 25 diz: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias eu cumprirei. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Olha que palavra poderosa. Aqui Deus está falando, dando as instruções para o seu povo quando eles entrarem na terra prometida. Como que eles devem se comportar? Se comportar da seguinte maneira: atentando em ouvir a voz de Deus, ou seja, buscando sempre o ensinamento, a direção, a instrução, do Senhor, cultivando a fé, cultivando uma vida com Deus. Amém? O que mais que ele diz ali? Atentando em ouvir e cumprir, obedecer. Então nós aprendemos aqui a importância de cumprir, de obedecer, de praticar a palavra de Deus, ouvir e seguir as direções do Senhor. E ali no versículo 24 diz: não te inclinarás diante dos seus deuses. Em outras palavras, não se renda à vontade de Satanás. Como nós falamos lá no início, tem pessoas que se rendem ao espírito da desistência. Às vezes a pessoa luta por uma causa, uma venda, um projeto, um sonho, ali um propósito do coração que Deus colocou no coração dela, e às vezes aparentemente está demorando, não está conseguindo, não está fluindo, não está dando certo. Porém, é necessário perseverança no propósito de Deus. Até Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Mas o que o diabo faz? Coloca pensamentos e sentimentos de desistência. Às vezes até usa pessoas para dar conselhos que venham te fazer duvidar de que Deus vai abençoar, de que Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Por exemplo, às vezes uma causa não dá certo
E aí o diabo coloca alguém no teu caminho dizendo, isso aí deve ser inveja, deve ser alguma macumba que fizeram, alguma inveja, algum olho grande. Isso aí deve ser alguma palavra de maldição que foi lançada, por isso não está dando certo. Então a pessoa traz palavras que trazem, geram dúvida, geram confusão, né, que tentam até mesmo te confundir. E isso não é de Deus, isso é Satanás enviando essa pessoa. É o diabo usando essa pessoa. Porque Deus, a palavra de Deus diz que quando a gente está na fé no Senhor, nenhum mal nos sucede. Praga alguma chega à nossa tenda. Amém? Está lá também Números 23. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Então não há poder, não há força, não há trabalho feito, não há bruxaria, não há feitiçaria, não há macumbaria alguma que tenha algum efeito na vida daqueles que estão na fé em Cristo, vivendo a fé verdadeiramente. Amém? Então, mais cedo ou mais tarde, melhor dizendo, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Cabe a nós perseverarmos no propósito do Senhor. E Deus, ele vai na frente, abrindo os caminhos, e tudo vai acontecer conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Recapitulando, tudo é de Deus e Ele nos confia para nós cuidarmos, administrarmos, para nós abençoarmos aquilo que Ele colocou na nossa vida, seja vida financeira, sentimental, seja a saúde, a salvação da alma, a família, tudo que Deus colocou na nossa mão, Ele nos confiou para nós desfrutarmos, sim, e para nós cultivarmos, cuidarmos, abençoarmos no nome de Jesus. Amém? E ali em Êxodo, nós vemos ali, princípios para prosperar. Ouvir a voz de Deus e seguir as direções de Deus e não se render ao diabo, ao mal, à vontade do mal, jamais, no nome de Jesus. Porque ouvindo a Deus, cultivando a fé, como? Ouvindo a Deus, seguindo a direção de Deus e combatendo o mal, não se sujeitando à vontade do mal, Deus vai na nossa frente, confirmando essa palavra. Ele envia um anjo, ele envia ali a manifestação dele, abrindo os caminhos para que cada um de nós venhamos alcançar a bênção e os sonhos de Deus para a nossa vida. Amém? Glorifique o nome do Senhor. Persevere no propósito de Deus para a tua vida, no nome de Jesus, e siga ali a instrução, cultivando a terra da promessa, e você jamais perderá a bênção de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus Cristo, e até a próxima, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.